E a chapa Lula-Alckmin? Pois é, está dada como certa. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Você está no Xadrez Político e a nossa intenção é conversar sobre a realidade especialmente brasileira. A chapa Lula-Alckmin é, até então, o maior movimento político no xadrez eleitoral brasileiro. Ela é importantíssima em vários sentidos. E, claro, não por menos, não apenas pela surpresa que causou, mas ela tem despertado discussões de alto a baixo. Ela movimenta realmente o xadrez político eleitoral brasileiro. E a não ser que tenhamos uma surpresa muito maior com a chapa da terceira via, bem, é incontestável termos um PT e um, entre aspas, PSDB numa mesma chapa disputando a eleição, é um fato realmente singular. Mostra, de pronto, uma grandeza tanto do Lula quanto do Alckmin. Eles foram adversários políticos, estiveram em campos opostos, claro, ambos passíveis de crítica, mas tiveram também, em certo sentido, acordos em algumas políticas. Mas o PT ele conseguiu avançar muito mais para aquilo que nós costumamos chamar de social-democracia, tentando construir ao seu modo e dentro das suas possibilidades um estado de bem-estar social no Brasil. É claro que, veja, ao seu modo e dentro das condições reais, tá certo? Mas a chapa Lula-Alckmin causa entre nós essa surpresa, é uma grandeza porque marcará indiscutivelmente a biografia dos dois, talvez como o mais importante acontecimento político de ambos e do país desde a redemocratização, e os dois têm uma vasta experiência política, mostra também por parte deles uma consciência do momento presente do Brasil, dessa realidade em que vivemos. E claro, de pronto, derruba qualquer discurso de que o PT busque um radicalismo e busque, claro, se impor em todas as eleições. Isso não se sustenta diante dos acordos e alianças amplas que o PT tem feito para as eleições de 2022. Aliás, qualquer pessoa que tenha acompanhado minimamente o PT, os governos do PT de 2003 a maio de 2016, sabe claramente que o PT não teve, não tem, é qualquer tipo de radicalismo. Mas essa chapa, ela é importante. O Alckmin tem, mesmo que nós tenhamos críticas sérias às políticas do Alckmin em São Paulo enquanto governador, ele tem ali um eleitorado, entre aspas, cativo, um eleitorado seu. Ele contava nas pesquisas de intenção de voto com cerca de 30% do eleitorado, ou seja, um pouco mais do que o Haddad tem hoje. E mostra a grandeza do Alckmin de aceitar sair do seu partido, que é histórico, ainda que a gente possa até brincar que este partido não saiu dele, mas ele aceitou filiar-se a um outro partido para concorrer à presidência da República como vice do Lula. Veja você, vice do Lula. O PSDB vive uma crise intensa e eu tenho dúvidas se conseguirá tão cedo sair dessa crise. É que o PSDB não apenas apoiou o golpe de 2016, mas o PSDB mergulhou no bolsonarismo em 2018. Nós nos lembramos e não podemos esquecer da aliança Bolsodória em São Paulo e também da aliança com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Aliás, o caso do Eduardo é um caso que me traz assim uma tristeza, uma indignação gigante, porque ele entrou em contato com o Dória a pedido do governo federal para que o Dória protelasse a vacinação. Veja você, se não fosse a CPI da pandemia e o Dória, nós não teríamos vacina. E nesse sentido,
devemos sim reconhecer todos os méritos do governador de São Paulo. Ele é, em termos concretos, o pai da vacinação da pandemia no Brasil. Mas essa aliança Lula e Alckmin, ainda que mostre grandeza, consciência do momento, uma surpresa gigante no eleitorado de ambos, não pode ser uma aliança pragmática. Precisa ser uma aliança programática, que se estabeleça isso mesmo, diante de um programa claro, concreto. E eles dois, sempre que têm falado, já mostram um certo entendimento no discurso. Eles falam claramente, e nisso estão bem afinados, em democracia e economia. É este programa que nós deixamos e precisamos deixar claro, evidente e, em certo sentido, puxar para o lado da esquerda. Um programa que contemple economia e democracia, mas que seja claro, especialmente com aqueles e aquelas que sofrem tanto hoje e que lutam tanto pela sobrevivência. Falar em democracia pode parecer, em certo sentido, até abstrato, mas precisamos nos lembrar que nós já tivemos uma ditadura que não foi nada boa para o Brasil, inclusive do ponto de vista da própria economia, e que o atual governo flerta com um golpe. Ainda que ele não tenha a força política, a força social para implementá-lo, ele fez uma tentativa em 7 de setembro do ano passado e, convenhamos, ele deve repetir uma tentativa de golpe ou às vésperas da eleição ou imediatamente o resultado eleitoral. É porque está, de fato, no DNA do atual presidente esse ímpeto, esse impulso golpista ditatorial. E existe também uma fração dentro do bolsonarismo, dentro dos seus apoiadores, que exige medidas mais radicais. Ao falar em economia e democracia, portanto, não podemos viver na abstração. Precisamos ser claros também quanto à pauta econômica. Significa suspender imediatamente a emenda constitucional 95. Não existe, em termos práticos, nenhum corte de gastos. Porque, se você pegar o PIB, como ele está distribuído e etc., você verá claramente que nós temos ali um predomínio, um privilégio do mercado financeiro. Mas onde eles cortaram? Cortaram na saúde, na educação, na ciência, na tecnologia, em áreas que são essenciais para nós, brasileiros e brasileiras. Se não fosse, por exemplo, o SUS durante a pandemia, nós teríamos tido um sem número de mortes. O que nós tivemos já é extremamente doloroso. E teríamos uma condição muito pior dentro da pandemia. Então precisamos de um investimento forte do Estado, gerando emprego, renda, tratando novamente a infraestrutura do país e fazendo com que a engrenagem da economia rode, mas rode agora a favor da classe trabalhadora. Então, significa também ter uma política mais clara, concreta, a respeito da fome. É inadmissível termos brasileiros e brasileiras com fome, ou como os dados mostram agora, naquela fração de insegurança alimentar, que se alimenta mal e que não sabe exatamente se terá ou não a próxima refeição. Então, essa aliança, ela exige um programa, mas um programa a ser esticado pela esquerda. E isso só pode se efetivar não apenas com a eleição do Lula e do Alckmin, mas antes mesmo da eleição, nós precisamos do povo na rua, do povo exigindo mudanças, exigindo uma melhora, uma qualidade de vida. Veja você, a inflação de março, nós já falamos sobre isso aqui em alguns vídeos anteriores, ela acelerou. E não há nenhum indício que ela irá recuar tão cedo. Então isso é péssimo para nós.
porque mostra uma corrosão do nosso salário para aqueles e aquelas que têm e do nosso poder de compra. Então, nós estamos, na verdade, torcendo para chegar o fim do mês e pagar as contas e tentar sobreviver até o fim do mês seguinte. Então, este programa precisa ter o povo na rua, o povo consciente dos seus direitos, dos seus deveres, mas exigindo políticas que o contemplem. Saúde, educação eu não mencionei, mas é essencial também, emprego, renda, custo de vida, sair de novo dessa condição da fome, um maior investimento em tecnologia, ciência e etc. Mas muita gente ainda assim questiona essa aliança entre Lula e Alckmin. E nós falaremos muito dela ainda. Mas veja, eu ouvi outro dia um eleitor do atual presidente dizendo que essa chapa é indefensável. Indefensável, a meu ver, é a defesa da tortura, da ditadura, é a falta de sensibilidade com as crianças na rua, com as pessoas em situação de rua. Isso, para mim, é que é insustentável. É o Brasil de volta ao mapa da fome, a miséria estampada em nossa sociedade. Um compromisso político entre ex-adversários não é, em sentido nenhum, indefensável. Indefensável é aquilo que eu acabei de dizer. E a partir de agora, diante dessa necessidade histórica por democracia, por trazer de volta o Brasil nos eixos da democracia, mesmo nos limites daquela democracia que nós temos, e, sobretudo, a economia como pauta central da eleição e do novo governo, a partir de agora é companheiro Alckmin. E você que nos acompanhou até aqui, que assistiu, que tem participado, que tem também conversado conosco, interagido através do bate-papo, nós agradecemos muito a sua presença e participação. Ficamos por aqui hoje, até a próxima. Cuide-se, fique bem naquilo que lhe é possível.